Vejam o absurdo que este animal tá falando. Esse cara, ele nada mais tá falando aí do que criminalizar a atividade profissional dos professores. Como que a gente vai fazer isso? Uma espécie de uma plataforma onde eu vou fazer um ranking das escolas. Eu vou começar com a região de Goiânia, que é onde eu moro, porque ele vai ser um ranking com muita informação, então ele vai demorar para crescer. Eu vou colocar no mapa todas as escolas que tem na região de Goiânia. Eu vou fazer um estudo de critérios, qual que é o... Ele está sugerindo criar uma plataforma para assediar professores, para que os professores possam ser vítimas de assédio moral e político, a fim de impedir a prática pedagógica dos professores. Vejam o absurdo que este animal tá falando, tá? Porque ele, de certo, não foi educado, não teve uma educação de qualidade, ele, de certo, quer que a mesma educação que deformou o seu intelecto seja estendida para o restante do Brasil. Portanto, esse cara, ele nada mais está falando aí do que criminalizar a atividade profissional dos professores. O meu departamento jurídico aqui me impede de dizer o que eu acho que tinha que acontecer com esse cara. Conteúdo programático de cada um, quem é o diretor, quais são os professores, o histórico desses professores. Quem é que vai avaliar isso aí? Você? O Escola Sem Partido? Sim, porque esse cara certamente defende, né, o Escola Sem Partido, que deveria ter outro nome. Escola do meu partido, porque o Escola Sem Partido nada mais é do que um projeto, tá, capitaneado por empresários, advogados, contadores, o que menos tem ali é profissional da educação, tá? Onde eles querem formatar a educação brasileira a partir de princípios ideológicos liberais. Barra conservadores, porque uma coisa não se separa da outra, né? Então a ideia é instituir uma educação doutrinadora no país, justamente aquilo que eles fingem combater. Ou seja, passar por cima da ciência, é passar por cima da pedagogia, da academia, para reproduzir a ideologia mais nefasta que existe, que é a ideologia da extrema-direita. O currículo deles, tudo, pagamento, média de pagamento, tudo mais, média de mensalidade. Vou colocar também os livros didáticos que eles usam. E eu vou chamar os pais, porque tem as redes sociais, eu vou convidar eles, para que eles vão lá e deem declarações sobre as escolas. Eles vão responder. Nessa escola, eles ensinam que o aborto é legal? Nessa escola, eles ensinam racismo estrutural, letramento racial, pronome neutro, de ideologia de gênero. Nessa escola, eles ensinam que... Estão vendo só elementos, ele só citou elementos instrumentalizados pela extrema-direita para fazer política. Ou seja, ele está dando um viés político a uma instrumentalização da perseguição ao trabalho do professor. É isso que ele está fazendo. Não existe ideologia de gênero, existem discussões de gênero, fundamentais em todas as escolas. A maior parte dos políticos que são contra as discussões de gênero nas escolas estão consciente ou inconscientemente passando a mão na cabeça de P, que eu não vou dizer aqui para não ser desmonetizado. Porque os casos de P, que a gente fica sabendo, e eu como professor desde 2005 já vivi várias experiências como essa, a gente fica sabendo na escola. Que é onde a criança acaba transparecendo sinais que fazem com que a comunidade escolar possa descobrir e, inclusive, atuar para impedir o prolongamento do sofrimento dessas crianças. Então, na verdade, gente, quem é contra as discussões de gênero nas escolas, na verdade, está lutando pela manutenção do sofrimento de crianças abusadas. Tô entendendo? É isso que essa galera com esse discursinho aí ajuda a defender. Existe a cultura do estupro. Você já viu algum conteúdo que fale alguma coisa dessas coisas aqui? E os pais vão lá e vão fazer, ó, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi. Isso vai criar um ranking da escola. É tipo um Yelp de escolas. Tipo um Reclame Aqui, só que bem visível, onde qualquer um possa entrar e ver. E denúncias. Teve um menino... Já pensou o que aconteceria se isso se viabilizasse?
Quantidade de mentira, quantidade de perseguição, organização de grupos para fazer linchamento de reputações, professores sendo demitidos, pressão de todo tipo. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. No entanto, esse cara tem mandato. Tem uma bancada dos professores lá em Brasília? Jamais terá. Porque o dia que tiver condições de ter, cai a república. Acaba a democracia burguesa. Jamais terá. Jamais terá. O sistema político burguês é projetado para que não tenha. Jamais vai ter uma bancada de professores, jamais vai ter uma bancada de trabalhadores da indústria, jamais vai ter uma bancada de trabalhadores de entrega de aplicativo. Jamais terá. Jamais. Jamais. Democracia burguesa se elege quem tem grana. É uma conta. É uma conta. Não se elegeu nenhum com menos de 700 mil. Se você não tiver 700 mil, não tem chance. Não tem chance. É o grande capital que coloca lá os seus representantes. Não é o povo. A gente tem que entender isso de maneira muito clara. Não tem como o povo conseguir. Que ele até me acompanha nas redes sociais, o Jesse, ele gravou um vídeo chorando ontem, porque ele foi humilhado na sala de aula. Cara, não vou postar aqui não, não vou falar aqui não. Mas ele foi humilhado na sala de aula com os coleguinhas todos rindo, o menino tem 14 anos, ele fez um vídeo chorando, ele tava derramando lágrimas assim. Ele foi humilhado na sala de aula pela professora dele, porque ele é um cara que é da direita, é cristão. Não, assim, ó, eu sou capaz de apostar que o coitado do moleque, iludido por esse tipo de discurso mentiroso, canalha, foi enfrentar o professor. Querer lacrar pra cima do professor. E aí o professor é obrigado a corrigir o aluno. Né? E acontece esse tipo de situação. Que provavelmente o mentiroso aí tá ampliando. Mas é assim, eu sou professor desde 2005. Já apareceram alguns malandrinhos na minha aula. Nunca me incomodei com ninguém, nem com pai, nem com direção, nem com nada. Por quê? Porque eu sou profissional. Sou profissional. Extremamente profissional. Temos as nossas tendências, todos os professores têm. E tem que ter mesmo. É nessa diversidade entre os professores que a gente ajuda a construir a educação nos alunos. Agora, a gente é profissional. O bom professor é profissional. E ele não pode, por exemplo, vir na sua sala de aula um aluno e começar, professor, porque o fascismo é de extrema esquerda. Comunismo e fascismo é a mesma coisa. Se o cara fala isso numa aula de história, o professor vai enquadrar o aluno. Em que sentido? No sentido de demonstrar para ele que ele está redondamente errado. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Me produz náuseas esse tipo de discurso. Mas enfim, é isso. Isso é a democracia burguesa. A democracia burguesa nos coloca diante desse tipo de representante, tá bom?